pessoal, tudo bem? Quem está falando é a Elô, para quem não me conhece. E para quem me conhece, eu continuo sendo a Elô do mesmo jeito. Tudo bem com vocês? Estou aqui para dividir com vocês o que eu sei sobre artesanato. Se você anda preocupada com sua situação financeira, se você anda precisando de uma renda extra para complementar o seu orçamento doméstico, então esse vídeo foi feito para você. Eu vou dividir com você ideias muito bacanas de artesanato que são bem fáceis de fazer, de baixíssimo custo. Nós vamos começar fazendo peças de custo bem baixo para possibilitar que qualquer pessoa que queira possa participar do nosso programa, mesmo aquelas pessoas que estejam atualmente em apuros financeiros, completamente sem caixa, que estejam lisas ou quebradas. Qualquer pessoa vai poder participar, porque o custo vai ser muito pequeno, tá bom? Bom, para isso, para a gente abaixar o custo, a gente vai começar confeccionando as primeiras peças, utilizando retalhos de tecidos. Os retalhos, eles são doados por oficinas de costura, indústrias têxteis ou até mesmo costureiras. Para você obter esses retalhos, eu vou dar algumas dicas. Depois a gente pode fazer um programa só sobre a obtenção de retalhos, tá? Mas assim, rapidamente falando, como é que você pode obter? Eu fiz o seguinte, eu joguei no Google a palavra retalhos de tecido e achei alguns grupos no Facebook onde as pessoas que querem doar retalho anunciam ali e as pessoas que querem os retalhos se comprometem a irem buscar na casa de quem está doando. Então, encontrei 3 grupos no Facebook que funcionam assim. Também joguei no Google oficina de costura. Na minha cidade veio assim um monte de oficina. Eu anotei os endereços e fui até lá, de porta em porta, bati, toquei a campainha e perguntei se tinham sacos de retalhos. As oficinas, elas gostam de doar os retalhos, porque numa oficina de costura, os retalhos costumam se amontoar muito e eles não têm nem local para guardar. Então, dificulta a limpeza, ocupa um espaço que eles precisariam estar ocupando com mercadorias. Então, a gente gosta de pegar os retalhos e as oficinas gostam de doar. As costureiras também, acontece a mesma coisa. Os retalhos começam se avolumando e elas acabam doando, até para poder adquirir mais espaço. Então, assim, você joga no Google oficina de costura, indústria têxtil. Indústria têxtil veio um monte de empresa. E eu também fui na porta de cada uma, liguei antes para saber se eles iam me atender. E costureira, tá bom? São as ideias que eu tenho assim de imediato para você conseguir os retalhos. E só para você saber, um saco de retalhos de uma oficina, por exemplo, ele vai durar muito tempo para você. Vai ser difícil você acabar rápido com todos aqueles retalhos. A gente pega mais de um saco, mas para poder variar as cores, para ter uma gama maior de cores. Mas um saco de retalhos dura bastante. Dá para fazer um monte de coisa. Mas se você tiver oportunidade, pegue vários sacos de lugares diferentes para que você tenha bastante cor para trabalhar, tá bom? Eu dou preferência para os retalhos de malha, porque a malha é um tecido que não desfia. E então você pode fazer peças sem ter que se preocupar com arremate, porque ela não desfia, tá bom? Então vamos lá, bora lá trabalhar, né? A nossa primeira peça vai ser um lacinho pet, um lacinho para ser usado em cães. Esse lacinho vai ser feito de fuxico e esse fuxico vai ser feito de retalhos. A primeira coisa que você vai precisar
São retalhos de duas cores. Aqui no caso, eu usei o vermelho e o verde. Você vai utilizar também alguma coisa para marcar o tecido. Aqui no caso, essa aqui é a caneta Fantasminha. Uma caneta que escreve no tecido que você consegue apagar depois com um pouquinho de calor do ferro de passar roupa. Esse daqui é um marcador profissional. Eu gosto muito dele porque o risco dele é bem fininho. Ele é próprio para costureira. O risco dele é bem fininho, então ele é muito útil. Você pode também usar um sabonete velho, um sabonete que esteja assim no finalzinho. Na verdade, o sabonete é a opção que eu mais gosto, porque primeiro que é de baixíssimo custo, né? Todo mundo tem um sabonete, um finalzinho de sabonete, e depois porque o risco dele é bem visível e é bem fininho. Você também vai precisar de objetos circulares. Eu costumo usar tampinhas de vários tamanhos. Guarde algumas tampinhas aí na sua casa, porque você vai usar tampa de vários tamanhos para poder fazer os círculos no tecido. Você vai precisar de uma tesoura. Eu indico a tesoura de titânio. Não que você precise comprar uma tesoura só para fazer esse trabalho. Se você tiver uma tesoura em casa, usa a que você tem aí. Mas se por um acaso você for comprar, lembre-se que a tesoura de titânio, ela tem um custo-benefício muito bom, porque ela não perde o fio. Você vai precisar também de um prendedor, pode ser um prendedor de roupa, ou qualquer outro tipo de prendedor que você tenha em casa. Eu vou mostrar como é que a gente vai usar ele. Vamos supor que eu vou passar cola aqui nesse paninho e enquanto eu espero a cola secar, eu prendo com o prendedor, em vez de ficar segurando com a mão. Pode ser qualquer prendedor, tá, pessoal? Estou mostrando os que eu tenho aqui. Então, a gente usa os prendedores para segurar o tecido que a gente está colando enquanto a cola ainda não secou. Para a gente não precisar ficar segurando na mão o tempo todo. Você também vai usar o elástico ortodôntico. É só você jogar esse nome na internet que você vai ver várias ofertas desse elástico. Elástico ortodôntico. Ele vem num saquinho assim como esse, vem um monte, dá para você fazer muito lacinho com ele. Essa aqui é a fibra siliconada. Você vai precisar também de uma agulha de costura à mão, né, de costura à mão. E duas linhas para costura das cores dos retalhos que você tem. Agora nós vamos partir para a parte da costura. Primeiro você dá o nó na linha, depois você pega aquele paninho que você cortou em formato circular e começa a fazer o alinhavo. O nome desse ponto é alinhavo, para baixo, para cima. Vai observando o movimento da agulha. Enfia a agulha, depois sobe. Enfia para baixo, depois sobe. É importante que esse alinhavo seja feito bem na beiradinha do tecido e de maneira uniforme, ou seja, sempre com a mesma distância. Mesma distância da borda e mesma distância de um ponto para o outro. Eu aconselho, na hora de fazer essa costurinha, você colocar um dedal nos dedos de baixo, porque eventualmente a agulha pode cutucar o seu dedo ali embaixo, acontece bastante. Depois que essa costurinha estiver pronta, a gente vai ter o que a gente chama de fuxico, que é esse paninho circular costurado na borda e franzidinho. Veja, ó, temos aí um fuxico. Agora que o seu fuxiquinho tá pronto, você vai enchê-lo com a fibra siliconada. Você vai pondo aos pouquinhos, vai apertando. Você pode colocar
pouco ou muito, aí vai depender de como você quer a textura do seu fuxico. Se você colocar muita fibra siliconada, ele fica bem esturricadinho e fica mais durinho. Se você colocar menos, ele fica menos esturricadinho e fica mais macio. Então, aí vai de gosto, né? Cada pessoa vai escolher de um jeito. Eu gosto de encher bastante. Depois que eu enchi o fuxico, na medida que para mim era a medida adequada, que eu gosto bem cheinho, eu peguei as linhas que eu tinha costurado tudo em volta, tinha sobrado 2 linhas, né, que eu cortei com a tesoura. Então agora eu tô dando 4 nozinhos, tá vendo, ó? São 4 nozinhos para ficar bem arrematadinho. E com esses 4 nozinhos a gente termina essa fase. Observa sobre a mesa que eu tenho diversos círculos cortados, vermelhos e verdes. O que eu faço? Quando eu vou trabalhar com fuxico, eu pego o retalho que eu estou trabalhando e corto ele todo, até extinguir o retalho. Corto todos os fuxicos que der em tamanhos variados, conforme vai dando eu vou cortando. E é bacana ter vários tamanhos, porque aquele que você não usar como peça principal, você usa como acessório, você coloca como enfeitinho do outro fuxico. O fuxico que eu uso como enfeitinho, ele pode estar cheio, também com a fibra siliconada, ou não. Dos dois modos fica bonito, então você vai ver qual que você prefere. Nesse vídeo, por exemplo, eu colei o fuxiquinho bem pequenininho, como enfeitinho do outro. Achei que tinha ficado muito pequeno, peguei um pouquinho maior e colei depois. E a gente, depois que cola, aguarda um tempinho. Você pode ficar segurando, você pode pôr uma garrinha para segurar até a cola secar. Normalmente eu ponho uma garrinha, porque enquanto vai secando, eu já vou fazendo outras coisas. Então, aqui a gente aprendeu como usar o próprio fuxico para enfeitar um fuxico. Em outras aulas, nós vamos aprender a enfeitar o fuxico com outros materiais, mas como aqui, hoje, a nossa proposta é fazer um enfeite bem barato, com preço bastante acessível, por isso que a gente está enfeitando o fuxico com o próprio fuxico. Uma vez que a gente está usando o retalho, então o custo é quase zero. Tá bom? Então, quem quiser ver fuxicos feitos, enfeitados com outros materiais, é só procurar no nosso canal que a gente vai pôr também, tá bom? Estamos chegando ao final. Agora só falta colocar o elástico. O tecido do fuxico, ele é um tecido muito fininho. Se pregarmos o elástico diretamente no fuxico, é possível que rasgue o tecido na hora que for manusear o fuxico para pôr na cabecinha do cachorro o lacinho. Então, o que a gente faz? A gente corta um círculo pequenininho e usa como reforço. Veja, eu vou fazer aqui, você vai acompanhar junto comigo. Importante você notar que a primeira vez que eu coloco a agulha, eu coloco por baixo daquele círculo pequenininho. Tá vendo? Eu coloco por baixo, porque aí o nozinho da linha fica escondido. Nas outras vezes, eu já coloco por cima. Eu coloco por cima daquele círculo vermelhinho e eu ponho a agulha, enfio ela por cima e saio com ela no meio do elástico. Quer ver? Eu vou repetir novamente, fica prestando atenção. Enfio ela para dentro ali e saio com ela para cima dentro do círculo do elástico, reparou? Quer ver? Eu vou repetir mais 1 ou 2 vezes, presta atenção. Olha, eu enfio a agulha e para sair eu saio com ela lá dentro do elástico. Vou repetir mais uma vez ainda, quer ver? Enfio a agulha, saio com ela dentro do círculo do elástico. E vou fazendo assim até o arremate.
Você faz várias vezes, umas 10, 11, 12, conforme você acha que esteja bem seguro. Aí você arremata, corta a linha e o nosso lacinho de fuxico tá pronto. Esse elastiquinho que a gente vai usar para pregar na cabeça do cachorrinho, no cabelinho dele.